Beleza? E aí, Agora. como é que tá a Tá me ouvindo imagem bem aí? aí? Aqui tá tranquilo, por aí. O Tá áudio tá boa bom, a também. imagem tá boa também? Tá. Beleza. Tô ouvindo bem aí. Quer que eu coloque a máscara? Não, não. Tá liberado. Ah, beleza. Estamos protegidos aqui. Estamos protegidos. Tá tudo protegido. A distância, né? A distância social, a gente consegue assim, desse jeito. É isso aí. Vamos. Um minutinho aí pra galera ir entrando. Aí a gente Uhum. marcou de 20 horas. Tem um minuto aí pra galera ir entrando. E. Eita, Fredão mandou agora aqui umas perguntas para mim no zap aqui também. Não pode deixar de ir pro mestre Fred, né? Não, que é isso. Vamos lá. É, Então, essa foi uma ideia que surgiu ontem, né? A gente num debate no grupo da Andrade, nesse período aí que a gente está vivendo de distanciamento social, né? De quarentena. E, e aí a gente fica procurando da dificuldade, da adversidade, fazer oportunidade de a gente tirar outras. Tirar oportunidade mesmo, né? Sim. Para ver outras coisas, ver sobre outros ângulos, né? E está sendo uma oportunidade de a gente poder conversar mais, né? A gente poder trocar mais ideia, né? Então, primeiramente, eu queria agradecer a toda a galera do grupo lá que deu várias sugestões, né? A gente estimulou o que é que eles queriam nesse período de quarentena. E essa daqui, essa primeira live que a gente está fazendo, foi uma primeira sugestão de um graduado, faixa azul, Arthur Azevedo. Então, queria agradecer ele aí pela sugestão que a gente aceitou, a galera curtiu a ideia. E a proposta dessa live que a gente pretende fazer uma vez por semana é, o faixa preta poder compartilhar como é que foi a trajetória até chegar na tão esperada faixa preta, né? Tão esperado cinturão negro, né? Que muitos pensam que é o fim e a gente depois que recebe descobre que é o recomeço, né? A gente se vê tendo que reaprender novamente, né? Então, eu queria só agradecer aí o Arthur pela ideia e, e aí a gente vai começar aqui. A gente já tem um monte de pergunta que a galera mandou aqui, mas antes de eu fiz a sequência aqui do que a gente vai perguntando. Olha, o Arthur acabou de entrar aí. Arthurzão, obrigado aí pela Pô, sugestão. boa ideia, cara. E eu queria que tu começasse, Guga, falando um pouquinho do teu início no jiu-jitsu. Como é que tu começou? Qual era a tua idade? O que foi? Como é que tu descobriu o jiu-jitsu na tua vida? Fala um pouquinho aí do teu início. Bem, Ferraz, eu comecei a treinar jiu-jitsu assim meio que por acaso, cara. Eu não tenho nenhum atleta assim na família, minha família não tem nenhuma pessoa que foi para o meio das artes marciais, assim, eu não tive nenhum referencial na minha família, nem próximo a mim. Eu acho que quando eu tinha lá meus 15, 16 anos de idade, aí eu comecei a assistir, alguns vão se lembrar aí do antigo Pride, no Japão, né? Que Vanderlei Silva lutava lá, e o Minotauro lutava e tal. E eu comecei a assistir muito aquilo ali, comecei a me interessar por artes marciais, né? Mas a minha primeira arte marcial não foi o jiu-jitsu. Eu tive contato com outras artes marciais antes, né? Eu cheguei a treinar um tempo boxe, acho que por um mês, eu acho. Sempre foi pouca coisa, assim. Sempre nada conseguiu me prender tanto quanto o jiu-jitsu, assim. Eu treinei um pouco de Muay Thai também. Quando eu era pequeno também eu tive uma experiência com karatê, mas nada conseguiu me prender, assim. E eu vinha procurando uma arte marcial, né, por conta de estar assistindo o Pride no Japão e ter alguns ídolos ali do Vale Tudo. E do nada eu descobri que tinha jiu-jitsu numa academia de musculação perto de casa, a antiga Olimpo, para quem conhece aí, morava ali na torre. E foi onde eu conheci o jiu-jitsu lá. Eu fui fazer passei por lá, descobri que tinha arte marcial, fui fazer uma aula experimental. Acho que minha primeira aula foi com o Fred. Júnior Andrade dava aula à noite, Fredão dava aula à tarde, eu fui à tarde, sim, na primeira aula
eu já, obviamente, não consegui absorver muita coisa de jiu-jitsu, nem acho que demorou um certo tempo para eu começar a entender jiu-jitsu, mas eu absorvi muito, assim, desde o primeiro contato, eu absorvi muito da filosofia do jiu-jitsu, assim, das coisas secundárias que isso ia me trazendo, né? Que na verdade eu acredito que são as principais agora, né? Então, o meu primeiro passo no jiu-jitsu foi dessa forma, assim, não foi por influência de alguém nem nada, na verdade eu assistia Vale Tudo e eu queria fazer uma arte marcial. Aí eu caí de paraquedas lá na Andrade, graças a Deus, né? Agradecer a Carol que entrou aí, que liberou ele aí. A gente É, vai, me vai liberou ficar com aqui, ele aí uma ou 2 horas, tá, Carol? Aqui, tá aqui para na matar a saudade. quarentena, rapaz. Mas vamos lá, então. Então, eu vou. Achei algumas perguntas aqui da galera interessante e aí Vou começar aqui a perguntar o que a galera já mandou pra gente aqui. Carlinha, né? Faixa roxa aí, perguntou qual foi a faixa que apresentou mais dificuldade para você evoluir. Certo, vamos lá. É uma pergunta difícil, porque eu acredito que toda faixa ela tem a sua dificuldade, né? Porque você está passando por um momento diferente em cada faixa. Tanto um momento técnico quanto um momento de evolução na sua cabeça também. Você amadurece mais como homem, como atleta, né? Como pessoa. Mas, assim, tecnicamente falando, eu acho que a faixa mais difícil, eu acho que muita gente vai concordar comigo, eu acho que é a faixa roxa. Porque você chega na faixa roxa, tipo, eu acredito que o faixa roxa, quando ele chega na faixa roxa, o nível da roxa para faixa preta é pouco diferente. Não tem muita diferença, não. O cara que está lá na roxa, ele tem a mesma técnica do preta, se ele não tem mais técnica do que o preto ainda, porque geralmente a galera é mais nova e se mexe melhor e tal. Acho que a diferença do preta pro roxa e pro marrom, assim, é que você vai ficando mais maceteado, né? Você vai ficando mais experiente, mais malicioso, assim, tal, você não desperdiça tanta posição. E quando você vem da azul para roxa, é um nível muito diferente, é um nível muito diferente, assim. Na azul você tá você tá mais acostumado ainda com game de branca, você não tem tanta a malícia ainda, tal. E na roxa você começa a ficar mais malicioso, game de competição e tal. Tanto é que a gente tem exames, né, na Andrade, para quem não me conhece, eu comecei na faixa branca até a faixa preta, eu peguei aí na Andrade, a gente tem exames de faixa. Ao meu ver, o exame de faixa roxa, assim, é o que é o mais punk de todos, assim, porque ele lhe prepara mesmo para esse período que você vai ter durante a sua vida de lutador, né? Que é o período faixa roxa, para mim, talvez seja o mais difícil, a faixa mais difícil. É interessante que hoje também, né, com a internet, né, muita informação. A gente está vendo hoje que muito faixa azul, na verdade, do ponto de vista técnico, ele tem o mesmo nível, às vezes mais que um faixa preta, né? Pois Porque na é, época velho. da gente não existia, né? Esse tanto de informação, essa disponibilidade, né? Isso é uma coisa da nova geração, né? Essa quantidade de academias online, né? As academias disponibilizando. Então, na época da gente, a informação era mais escondida, né? Era uma coisa mais restrita, né? É o jiu-jitsu ficando cada vez mais acessível, mais popular, né? Então, eu acho que essa crescente, tanto em quantidade de pessoas treinando, como um crescimento no nível técnico também, cada vez mais cedo, né? Como a gente falou, aí tem faixa azul hoje em dia que tem técnica de faixa preta já. É natural, né? Porque assim, isso tá virando cada vez mais popular, né? Que bom, né? Que bom que a gente tá Verdade. chegando num patamar grandioso lá, né? Um abraço, Polar. Isso aí, Polar da Della Riva aí, entrando aí na live aí, mandando um abraço pra gente. Fica aí, acompanha com a gente aí Olá. também. Abraço, meu irmão. Deixa eu ver aqui outra pergunta que a galera mandou. Quanto tempo levou, Guga, da faixa branca até a faixa preta aí? Quanto tempo durou essa caminhada para você? Cara, foram 10 anos. Eu comecei a treinar em 2005. No comecinho de 2005, assim, acho que fevereiro, por aí.
antes do carnaval, um pouco, era depois do carnaval. Eu lembro que tinha esse lance de carnaval. E eu peguei a faixa preta em 2015. Em 2015, foram 10 anos aí. Nunca parei, né? Nunca parei, mesmo tive algumas lesões que eu fui obrigado a parar, mas assim, por conta de lesão, né? Assim, né? Realmente eu não tinha como treinar, mas mesmo quando eu estava parado, lesionado, eu fazia questão de ir no tatame, assim. Mas foram 10 anos aí, né? De, para chegar aí nessa faixa preta. Legal. Guga tá há 2 anos no Canadá, não é isso, Guga? Dois anos e meio. 2 anos e meio. Isso. Fala um pouquinho como é que foi aí tua experiência aí no Canadá, assim, logo que você chegou no Canadá, o, com o jiu-jitsu, né? Eu digo, se você sentiu a mesma receptividade, ou seja, era um pedaço do Brasil no Canadá, você está dentro de um tatame, é como se o jiu-jitsu fosse uma cultura universal. Como é que foi aí a tua chegada no Canadá e no jiu-jitsu? Olha, obviamente tem. É o que a gente tenta. Hoje a gente como professores aqui, né? Nós como professores, a gente tenta trazer um pouco do que a gente tem no Brasil para cá. Mas, assim, são culturas diferentes, né? Tipo, o canadense tem uma cultura diferente do brasileiro, né? O norte-americano, em geral, ele tem uma cultura diferente do sul-americano. Então, eu senti um pouco a diferença, assim. Obviamente, a maioria dos professores aqui, a grande maioria, pelo menos os que estão à frente das maiores academias, são brasileiros, então foi legal assim a receptividade. Eu treinei em uma academia antes e por questões assim de não me adaptar muito, era distante da minha casa, tal, eu acabei procurando uma outra academia, né? Quando eu cheguei aqui e eu encontrei, era perto da minha casa e por sorte minha foi a segunda academia que eu fui, e eu já gostei de cara de lá, né? Que é a GFT do professor Rafael. E, cara, eu me senti muito bem acolhido lá, assim. Eu senti realmente. Lá eu senti um clima muito parecido com o clima que eu tinha aí no Brasil, com, assim, a mesma energia que a gente tinha, que eu tinha aí na Andrade, né? Eu senti uma energia muito boa das pessoas, o pessoal que frequenta, os alunos, né? O próprio Rafael, um cara muito sangue bom. Então, eu me senti bem acolhido, assim. Mas não é fácil porque, como eu te disse, assim, tem pequenos detalhes, são pequenas coisas, como a diferença de cultura do brasileiro para o canadense, que às vezes fazem com que você se sinta um pouco longe de casa, digamos assim, né? Mas a gente vai quebrando esse paradigma aí aos poucos, né? É um processo longo, não é um processo rápido, não, curto, não. Ô, Guga, então tu falou que demorou aí, em média, 10 anos até tu pegar a tua faixa preta, né? Sim. E eu queria que tu compartilhasse, nesses 10 anos aí, algum período que você se sentiu desmotivado a ir treinar, seja por qual razão fosse, preguiça ou, sei lá, desmotivação mesmo, por questões pessoais. Como é que você consegue lidar com esses momentos de às vezes, perder a motivação para treinar? Cara, assim, jiu-jitsu, primeiramente, assim, antes de qualquer coisa, o jiu-jitsu sempre foi uma terapia para mim. Uma grande terapia, assim, é sempre um lugar para onde eu vou, lá, quando eu vou pro jiu-jitsu, eu esqueço de todos os problemas que tá acontecendo fora, assim. É uma terapia realmente para mim. Eu consigo focar só no jiu-jitsu e dar uma relaxada, né? E dar uma relaxada a respeito desses problemas. Então, eu nunca me senti desmotivado para ir pro jiu-jitsu, não. Nunca me senti desmotivado, não. Pelo contrário, quando eu estava desmotivado com alguma coisa fora da academia, eu buscava sempre o jiu-jitsu. Era aí que eu tava mais. Aí é que eu tô mais, eu faço isso. Hoje em dia é o meu trabalho, né? Eu tenho que estar lá sempre. Mas eu sempre busquei no jiu-jitsu como uma válvula de escape, assim, na minha vida. Mas, assim, as contusões, geralmente, elas lhe tiram um pouco do foco, assim.
eu tive uma contusão, eu levei uma mão de vaca uma vez na faixa roxa, que eu fiquei muito tempo sem treinar. Eu acho que eu fui conseguir treinar mesmo assim, colocar o kimono para treinar depois de uns 6 meses, 6 ou 7 meses, por aí. Né? Mas, assim, nesse tempo que eu não estava treinando, eu procurava ir no tatame sempre, tá lá ajudando e tal. Às vezes eu nem colocava, às vezes eu colocava o kimono, mas nem participava da aula, ficava lá, entendeu? Mas, assim, as contusões, elas, principalmente quando elas duram muito tempo, assim, para se curarem, é, ela acaba lhe desmotivando um Já vinha pouquinho. perguntando quem foi o safado, já vinha perguntando. Não pode, Ah, bicho, eu não pode não. Se eu lembrar, eu mando o nome para vocês aí, para vocês me vingarem. Mas treino não se comenta, Claudinho. Ô, Jarbinha, treino não se comenta, não. não, bicho, sabe que foi numa competição, velho. Foi numa competição. Foi a primeira luta que eu entrei pra fazer. Entrei lá, friozão e tal. Eu segurei no kimono do cara, o cara deu aquela. Mão de vaca ainda não era tão difundida não naquele tempo, não. Pelo menos assim, eu nunca tinha levado uma na minha vida. A primeira mão de vaca que eu levei foi no campeonato e lascou o meu punho, bicho. Meu punho virou É, assim e eu fiquei muito tempo sem treinar. Então, essa foi esse foi um período que eu fiquei assim um pouco desmotivado, assim, não desmotivado, mas ansioso para voltar logo. E quando você fica ansioso com alguma coisa, isso acaba confundindo um pouco sua cabeça, faz você duvidar de algumas coisas, né? Mas é o que eu sempre falo para os meus alunos também, pô, as contusões elas vão vir, né? Sempre vai ter. Se você é atleta, você tem que conviver com isso, com contusão. Umas vão durar mais tempo, outras vão durar menos tempo. Quando você está parado em casa, que você não pode treinar, é onde você vai exercitar a sua paciência, cara. A sua paciência é o que o jiu-jitsu lhe traz também, é uma das grandes virtudes que o jiu-jitsu lhe traz. O jiu-jitsu lhe ensina a ser paciente. Então, você tem que exercitar isso. É um outro tipo de treinamento que você faz quando você está em casa que você não pode treinar. Você treina a sua mente, a sua cabeça. Então, só voltando ao primeiro ponto da pergunta, eu acho que eu nunca fiquei desmotivado a treinar, não. Mas, assim, o que me atrapalhou realmente foram contusões que vieram, que demoraram muito tempo para curar. Mas se você mantiver o foco direitinho, se você souber ser paciente, você chega lá, você passa por cima disso. massa. É, Vitor Hugo perguntou aqui quem foi o cara que mais te influenciou no jiu-jitsu, Guga? Pô, cara, eu posso falar dos meus mestres, né? Pô, Júnior Andrade aí, sempre foi um cara que, que trouxe muito conhecimento, assim, pra minha cabeça, além do jiu-jitsu, assim, velho. É um cara que eu adoro conversar com o mestre, assim, coisas que vão além do jiu-jitsu, assim, é uma pessoa que me esclarece muito em vários aspectos da vida. Fred Feitosa, grande inspiração aí para mim também. Foi o cara que eu tive a primeira aula e eu me inspiro muito no jiu-jitsu dele também. Eu acho que é um jiu-jitsu muito eficiente, velho. Muito, você não precisa se mexer muito, entendeu? Que você consegue chegar lá onde você não gasta muita energia. Acho que Fred, não só para mim, mas eu acho que ele é uma grande inspiração aí para a galera que conhece, não só da Andrade, mas todo mundo que conhece ele aí, né, da comunidade pernambucana aí do jiu-jitsu, né? E, pô, assim, falar de nomes mais conhecidos, assim, eu sempre gostei muito eu sempre eu admirei muito o jogo de quem não usa muita força e usa mais técnica e não se mexe muito e tal. Então, pô, eu sempre gostei muito admirei muito o jogo de Roger Gracie. Cara, ele para mim é o melhor de todos os tempos, assim, no jiu-jitsu esportivo, ninguém pode falar o contrário. Ah, tecnicamente, assim, pô, vi Marcelinho Garcia, assim, para mim é um cara também que vale a pena falar o nome dele, porque ele é um cara que tem um jogo. Eu acho que ele desenvolveu um tipo de jiu-jitsu diferente ali, né, velho? Um tipo de uma guarda diferente ali, que a galera começou a estudar e começou a desenvolver outras coisas a partir dali, né? Ah, gosto de citar Braulio Estima também, porque inclusive eu uso muita coisa do jogo de Braulio Estima, até por eu ter um biotipo muito parecido com o dele, né? Ser magro e alto, com as pernas longas, então tem um jogo de triângulo que eu procuro muito me basear no jogo dele, assim. Sempre que eu tenho uma dúvida, assim, eu procuro dar uma olhada nos vídeos de Braulio e eu sempre consigo resolver minhas questões aí. Mas, assim, eu acho que as grandes inspirações, na verdade,
elas têm que partir de dentro da sua academia, né? Se você tá fazendo jiu-jitsu em algum lugar, é porque você tem que se inspirar naquela pessoa. Aquela pessoa que está passando o jiu-jitsu para você, ela tem que lhe inspirar de alguma forma. Senão tem alguma coisa errada. Então, as minhas grandes inspirações mesmo, elas vieram da Andrade. São o mestre Andrade e o mestre Gesiel Andrade, cara, esse cara é uma lenda viva do jiu-jitsu, bicho. Mestre Gesiel aí, é, não tenho nem o que falar, bicho, de Gesiel. Gesiel, assim, é um mito do esporte, né, em Pernambuco, assim, é uma verdadeira lenda. Então, as minhas inspirações, elas vêm de dentro da Andrade mesmo, sem dúvida nenhuma. Massa. Show de bola. Arthur, que foi o cara que deu a ideia aí dessa live, perguntou se você enxerga hoje que viver de jiu-jitsu pode ser uma realidade para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa, cara, eu acho que o cara precisa, primeiramente, assim, entender que viver de jiu-jitsu é diferente de você praticar jiu-jitsu, de ser um hobby. A partir do momento que você tem isso como seu trabalho, como a sua fonte de renda, como a sua responsabilidade diária, isso deixa de ser o seu hobby. Assim, continua sendo seu hobby nas suas horas de lazer, mas na hora que você está lá para dar aula é completamente diferente. E não é fácil, não, é difícil. É difícil pra caramba, porque você tem que ser uma referência, você tem que liderar com exemplo, né? Você tem que lidar com várias pessoas de várias de N tipos diferentes de personalidade, entendeu? Além de você ser professor, você é um tipo de psicólogo, você é um consultor para assuntos pessoais, entendeu? É tudo isso. Então, assim, não é fácil você ser professor de jiu-jitsu porque tem uma carga, você tem uma responsabilidade muito grande a partir do momento que você assume essa função. Então, não é uma coisa que eu acho que não é uma coisa que você começou lá na faixa branca, sei lá, ou então antes de você começar jiu-jitsu, você diz, eu vou ser professor de jiu-jitsu. Não é uma coisa que acontece, sim, ela acontece gradativamente. O jiu-jitsu, ele vai lhe sugando ali, né, no bom sentido da palavra, obviamente, e você vai direcionando ali sua energia, né, se você quer ser professor ou não. Mas a pergunta era se é possível ser professor de jiu-jitsu hoje em dia. Não, na verdade, ele falou viver de jiu-jitsu, né? Eu Jiu-jitsu, lembro que quando eu voltei, né? Eu tive um tempo que eu dei uma parada no jiu-jitsu, acho que eu fiquei uns 6 anos mais ou menos, afastado. E quando eu voltei, uma coisa que me impactou muito foi ver toda a cadeia do jiu-jitsu, como ela tinha crescido, né? sim, Não somente as academias, mas eu vi que tinha gente que vivia de campeonato, eu vi que tinha gente que vivia de kimono, né, de loja de fightwear, né? Então, eu percebi que aqui o jiu-jitsu cresceu, né? Gente dando palestra, dando seminário, né? Então, eu acho que quando ele fala viver de jiu-jitsu pode ser uma realidade para todos, não necessariamente ele está falando sendo de professor, ser né? professor, né? Sim, Mas sim. Entendi. Não, perfeitamente. Assim, hoje, inclusive, por conta dessa abrangência tão grande que a gente tem de redes sociais hoje em dia, né? Então você pode viver do jiu-jitsu sendo popular de alguma forma ali nas redes sociais, não necessariamente sendo professor, mas usando o jiu-jitsu como uma ferramenta para alavancar sua popularidade e, enfim, você está vivendo do jiu-jitsu da mesma forma. Mas a questão de ser professor, sim, é possível, cara. Assim, o grande exemplo que eu tiro, assim, assim, é a própria Andrade, né? A própria Rise aí. Pô, se tá dando certo a parada, se vocês fizeram dar certo aí, velho, no Brasil, que, assim, a gente sabe que tem tanta dificuldade para fazer as coisas acontecerem, então, assim, você consegue. Se você for perseverante, você consegue, né? é um, é um laboratório que a gente tem em casa, né? A Pois gente é, ficou, pois é. ficou ali por um bom tempo utilizando o jiu-jitsu como uma ferramenta nossa, como você falou, de válvula de escape, né? De trazer o bem-estar para a gente mesmo. Mas chegou uma. Polar, daqui a pouco eu leio a tua. Eu vi que Polar botou alguma pergunta aqui também. Daqui a pouco eu dou uma lida. É,
Eu tô vendo que tem uma galera que tá fazendo um monte de perguntas, daqui a pouco eu volto, porque tinha umas perguntas já feitas antes, né? E aí eu tô seguindo uma ordem aqui, mas daqui a pouco eu vou fazer a pergunta de Polar. Eu vi que João Feitosa falou também. Um abraço aí pro meu amigo João Feitosa, que está lá nos Estados Unidos Sim, também. Da família Arena, abraço. nosso conterrâneo aí também, né? Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que em determinado momento a gente viu, né? Não foi o nosso plano A querer viver o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu, no primeiro momento, era só uma ferramenta que trazia bem-estar para a gente, né? Para a saúde física, mental, espiritual. Mas em determinado momento a gente viu que poderia viver, né? No meu caso aqui, abrindo uma academia, e no teu caso aí, indo para o Canadá. E aí eu já emendo uma das perguntas aqui, acho que foi Edilson que fez. Qual foi o momento que você começou a traçar o projeto de ir para o Canadá? Como é que isso aconteceu, né? É, Ferraz, eu comecei a dar aula de jiu-jitsu. Acho que eu era faixa roxa ainda. A gente dava uma aula ou outra, assim, de manhã e tal. Eu, Moab, a gente alternou um tempo lá na Olimpo, a gente alternou um tempo lá na Physical também. Eu fui tomando gosto por esse lance, né, de ser professor e tal. Eu me vi muito fazendo aquilo ali, né? Eu gostei. E eu peguei a faixa marrom e eu comecei a dar aula, onde é a Rise hoje, né? Que antigamente era a antiga XEM. E eu dividi o tatame com o mestre dava aula à noite, eu dava aula à tarde. E ao mesmo tempo eu trabalhava também, eu sou publicitário de formação, na verdade, eu trabalhei na área por muito tempo, e eu trabalhava e dava aula, trabalhava e dava aula. Mas a partir em um determinado momento, o jiu-jitsu ele foi ficando maior na minha vida do que o meu trabalho. Assim, eu tinha mais responsabilidade com o jiu-jitsu, eu gostava mais de estar no jiu-jitsu, eu me empenhava mais no jiu-jitsu do que no meu trabalho. Aí caiu a ficha, né? Veio o clique na minha cabeça. Eu digo, cara, eu quero viver disso. Eu não quero. Eu não, apesar de eu gostar da minha profissão no tempo, mas assim, o mercado de trabalho não era essas coisas todas, então eu comecei a enxergar em morar fora do Brasil como uma boa possibilidade para mim. Eu digo, pô, eu tô já já aí eu vou pegar a faixa preta, já venho ensinando, venho adquirindo experiência aqui como professor, e eu sei que lá fora, aqui, eu pensei na minha cabeça, né? Pô, o mercado aqui no Brasil é saturado, mas lá fora talvez eu consiga algum sucesso, né? Algum tipo de sucesso. E minha esposa também, ela já tinha, antes da gente se conhecer, ela já tinha morado nos Estados Unidos um tempo, ela sabia que a vida fora do Brasil era decente, assim, né? E ela tinha esse interesse de morar fora também. Assim, aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Eu tinha esse interesse de ir por conta do jiu-jitsu, ela também tinha por conta da parte profissional dela. E a gente começou a traçar esse plano, acho que antes de eu pegar a faixa preta, antes de 2015. A gente já sabia que a gente ia para fora, a gente não sabia para onde. Até a gente chegar aqui no Canadá, eu acho que demorou alguns 6 meses assim de pesquisa, né, entre lugares e tal. Aí a gente acabou chegando aqui, mas o plano todinho, assim, acho que durou pelo menos uns 2 anos. Isso é Até legal. do momento que a gente começou a planejar até a execução. Até eu chegar aqui no Canadá, eu acho que foram uns 2 anos, por aí. Isso é legal. Acho que isso é legal você falar, né? Ou seja, entre a ideia, né, que veio o desejo até a execução de fato, foram 2 anos, né? Ou seja, foi se planejando, foi pesquisando, procurou ir legalizado, né? Fazer Sim, sim. poupança, Importante né? isso, importante. Exatamente, porque assim, é um plano que envolve que pelo menos a gente, né? A gente veio tudo regularizado, tudo certo, a gente não veio tentando nenhuma outra forma, digamos assim, ilegal ou não convencional de vir para cá. A gente, enfim, teve que juntar dinheiro, eu tive que vender tudo que eu tinha, meu carro, lá, né, minhas. Tudo que eu tinha, minha poupança. É, Sim. Carol também fez tudo isso com ela, a gente juntou todo o dinheiro que a gente tinha e aplicou e veio para cá, entendeu? Mas tem todo um outro processo, não é só você ter dinheiro, assim, eles têm que lhe aceitar aqui, eles têm que ver qual é a sua real intenção de vir para cá, né, e tal, tudo, mas é um processo longo, um processo que envolve
consulado de outros países, principalmente quando se é para vir para cá, para a América do Norte, é um processo que toma tempo, com certeza. Você tem que comprovar várias coisas e por isso que demora tanto tempo, assim, né? 2 anos foi o que a gente passou aí. Acho que esse tempo é importante também para reafirmar o desejo que de fato você quer ir, né? Também, né? Esses 2 anos, ou você se organiza e vai mesmo, ou você termina desistindo, se você não tiver muita convicção, né? As dificuldades te fazem desistir, né? Pois é, Deixa... cara, e tiveram essas dificuldades no meio do caminho. Para você ter uma ideia, a gente fez a aplicação e por algum erro, eu não sei se foi na verdade, até hoje a gente não sabe de quem foi o erro, se foi um erro do consulado canadense ou se foi um erro da agência que a gente contratou para fazer o processo da gente. O meu processo, ele foi analisado separadamente do de Carol, ou seja, a gente deu entrada, a gente, como um casal, marido e mulher, e lá no consulado, de alguma forma, eles analisaram o processo diferente, ou seja, eles analisaram o processo dela, ela foi aprovada, e o meu eu entrei sozinho, como segundo aplicante, pedindo um visto de trabalho, que se eu fosse aplicar sozinho eu não poderia ter, eu teria que estar com ela, e eles negaram, dizendo que eu não podia. Ou seja, ela teve que vir na frente ainda, ela ficou 2 meses aqui, enquanto eu aplicava de novo, sem saber ao certo se eu vinha, mas ela tinha que vir, porque ela já tinha pago a faculdade, enfim. Mas, assim, a gente teve muitos percalços no meio do caminho que a gente teve que passar, né? Assim, antes de chegar aqui. E quando a gente chegou aqui, teve muitos outros ainda, né? Mas Emoção é uma até a última hora, fácil. né? Emoção, né? Pois é. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que Polar mandou aqui. E aí eu também eu lembro que você falou um pouco sobre isso também, da dificuldade. A primeira pergunta é a importância de você começar a estudar inglês antes de ir para o Canadá, ou para os Estados Unidos, ou para qualquer país que seja a sua língua predominante, que não seja o português. Então, o quanto isso é importante, né? Você estudar esse inglês antes. E aí, Polar pergunta também, hoje, você olhando o cenário do Canadá, qual seria as cidades aí que você vê como boas oportunidades aí? Respondendo primeiro a pergunta do inglês, bicho, é o seguinte, não façam como eu. Eu vim com inglês zero, velho. Eu vim com inglês zero, eu não tive muito tempo para... Eu até tive tempo para estudar, na verdade foi um erro meu, porque nesses 2 anos que a gente começou a se programar para vir, eu poderia ter estudado inglês, assim, poderia ter feito um intensivo e tal. Eu até peguei um material, assim, achei que eu estava estudando e tal, mas eu não estudei, na verdade. Mas eu tomei porque eu coloquei na minha cabeça que eu não iria aprender inglês no Brasil. Eu só iria aprender o inglês aqui. Não, de fato é isso que acontece. Mas qualquer base que você tenha no Brasil, que você traga para cá, lhe ajuda muito, velho, lhe ajuda muito. Porque você vai chegar aqui, se você chegar aqui na minha situação, que não sabia falar inglês de jeito nenhum, e você vai ser que nem um bebê. É um bebê que recém-nascido, que vai começar a entender, a escutar, a diferenciar o que é que as pessoas estão falando, para daqui a pouco você começar a balbuciar algumas palavras, e aí você está falando. Então, é um processo que é longo, demanda muito tempo, e lhe faz, às vezes, até querer desistir. Porque é muito difícil você estar num lugar que não é o seu, não é a sua cultura, pessoas que você não conhece. Assim, o ciclo de amizade que a gente tem aqui se resume a pouquíssimas pessoas e você não fala o idioma, você não consegue entender, você não consegue fazer com que as pessoas lhe entendam. Então é muito difícil. Assim, isso pode ser uma coisa que faça você desistir. Eu, graças a Deus, tive o apoio de Carol aqui sempre, né? Carol, ela já veio para cá falando inglês, como eu falei para vocês, ela já morou nos Estados Unidos antes da gente se conhecer. E ela segurou muito a minha barra, segurou muito a minha onda, assim, sempre sendo positiva, assim, não, pô, você vai chegar lá e tal. Mas eu tive que aprender inglês aqui, isso dificultou muito. Se eu viesse com um pouquinho de inglês, qualquer coisa a mais, assim, já teria sido melhor. Eu já teria arrumado empregos melhores, né? Porque eu não vim para cá, eu não tive
Eu não comecei a dar aula de jiu-jitsu assim que eu cheguei, né? Eu trabalhei em outras coisas, trabalhei na construção civil, trabalhei carregando caixa em depósito, entendeu? Então, são os. Se você não tem para o caso do professor, o cara que está querendo vir dar aula de jiu-jitsu aqui fora, se você não tem nenhuma. A, a, ninguém lhe solicitando para vir, nenhuma proposta de emprego, você vai vir para cá para trabalhar com outras coisas. Então, essas outras coisas vai depender do seu nível de inglês. Se você tiver um nível de inglês bom, você pode escolher alguns trabalhos. Se você não tem nível de inglês bom ou nenhum, que nem o meu, você vai fazer o que vai aparecer para você. E é difícil. É difícil trabalhar na construção civil num lugar que chove muito e a temperatura fica a 2 graus, 3 graus o dia todo e neva. Então é complicado. Façam inglês se vocês querem vir para E qual cidade aí que você enxerga com potencial aí no Canadá, aí, Guga? O jiu-jitsu está crescendo muito aqui no Canadá. Eu estou em uma das grandes cidades do Canadá, né? Eu moro em Vancouver. Não é a maior. As maiores cidades, as maiores concentrações de gente estão em Toronto e em Montreal também. Mas Vancouver, digamos que é a terceira maior cidade aqui do Canadá, né? Mas eu acho que nesses 3 pontos, apesar de ter muita gente dando aula de jiu-jitsu já, eu acho que ainda tem oportunidade para se você quiser começar algum negócio do zero, você vai ter aluno procurando por você ainda. Né? E outras cidades no interior também, assim, eu nunca fui a Toronto, por exemplo. Né? Eu já fui muito para os Estados Unidos, já desci aqui, né, que aqui Vancouver é quase na fronteira com os Estados Unidos, né? Desceu aqui 40 minutos a gente já está nos Estados Unidos já. Então tem Seattle, que é aqui perto, eu já fui para Portland também, e o jiu-jitsu é forte lá. Mas aqui tem outras cidades ao redor, aqui também, no Canadá ainda, que tem um público para isso, com certeza. E que eu acho que tem, se você investir, você consegue alguma coisa boa aqui. Legal. Arthur está perguntando aqui, Guga, qual foi o principal ensinamento que você aprendeu do jiu-jitsu para tu levar para tua vida pessoal mesmo, assim? Né? Cara, são muitos, velho, são muitos, assim. Eu digo que o jiu-jitsu ele mudou a minha vida completamente, assim. E eu acho que isso muda a vida de todas as pessoas que começam a praticar jiu-jitsu, né? Você começa a enxergar a vida com outros olhos, né? Você adquire outros valores. Assim, ser honesto, a tratar as pessoas bem, a ser um cara justo, né? Isso aí eu acho que vem para todo mundo, mas para mim, eu acho que o jiu-jitsu mais ajudou na minha vida, principalmente nessa fase aqui, depois vindo aqui morar no Canadá, né, com essa experiência todinha, é não desistir, não desistir, ser perseverante, cara. Eu acho que o jiu-jitsu me ensinou muito a ser perseverante, assim, tipo, tem aquelas pessoas que a primeira dificuldade que aparece em qualquer coisa que você está fazendo na sua vida, eles vão desistir, né? E isso, talvez eu fosse assim antes, eu acho que o jiu-jitsu ele me modificou muito em relação a isso. Hoje em dia, para eu desistir de alguma coisa que eu quero, isso tem que estar comprovado por A mais B mais C até Z, que não vai dar certo, aí eu desisto. Mas enquanto eu achar que eu posso, eu vou até o final. Eu não meço consequências. Eu acho que a capacidade de perseverar foi o que o jiu-jitsu mais trouxe em mim, mais mudou em mim, com certeza. Muito massa. Deixa eu ver aqui perguntas aqui que a galera tá botando aqui na live. Felipe Assis, teu aluno aí, lá da Fit Camp. E aí, cara? Perguntou aqui, qual as dificuldades de ser professor de jiu-jitsu num cenário que tem várias escolas de jiu-jitsu na localidade em que você está? Qual é a dificuldade da concorrência aí, né? Aqui no Canadá, né? Cara, no Brasil a concorrência é muito maior, diga-se de passagem, né? Obviamente, assim, o jiu-jitsu ele veio do Brasil, ele é muito mais popular no Brasil, apesar de que eu acho que o jiu-jitsu aqui
proporcionalmente, obviamente, o jiu-jitsu ele cresce mais do que no Brasil. Porque no Brasil, eu acho que ele já chegou num patamar que talvez não tenha como crescer tanto mais, né? Não, assim, em popularidade. Mas aqui ele cresce bastante, assim. Mas a gente ainda não está nessa situação do Brasil, no, porque assim, a gente tem espaço para todo mundo ainda aqui. Né? É o que eu te disse, assim, tá, é muito popular, vem crescendo muito, mas ainda a gente ainda tem espaço para novas escolas. A gente não tem. O que eu acho mais complicado assim, em relação a ser professor de jiu-jitsu aqui, não em relação à concorrência nem nada, mas é em relação à cultura canadense mesmo, assim, né? O que a gente falou um pouco no começo do vídeo, assim, as pessoas aqui, elas não tratam o jiu-jitsu como a gente aprendeu a tratar no Brasil. Por exemplo, os alunos, né? Aqui, por exemplo, é popular no Brasil, com certeza você visitar a academia do seu amigo e tal. Isso, né? De um tempo para cá se tornou muito popular e eu acho massa isso. Eu acho que o jiu-jitsu tem que romper barreiras mesmo em relação a esse aspecto. Mas aqui, por exemplo, o jiu-jitsu leva, os praticantes, eles levam muitas vezes o jiu-jitsu como um lance muito comercial, entendeu? Eles deixam o lance da filosofia assim de fora. Então, já aconteceu aqui na academia de aluno nosso e visitar outra academia assim e ficar visitando lá sem nem comunicar ao professor, entendeu? Por justamente ele achar que ele está pagando e ele pode fazer o que ele quiser. E, tipo, no Brasil, não. A gente, pô, é comum isso hoje em dia, a gente ir visitar uma academia de um amigo, né? Mas, assim, você sempre tem que comunicar ao seu professor direto, que você vai lá, você vai pedir permissão, né? Aqui não, eles tratam a parada como algo muito comercial, né? Porque eles estão pagando e eles têm o direito como consumidor. Então, eu acho que isso é o que mais me faz ter dificuldade, assim, ainda como professor aqui. Mas concorrência não. Concorrência eu acho que todo mundo tem o seu espaço aqui e é tranquilo. Tranquilo mesmo. Entendi. É mais uma questão do laço mesmo, né? Que tu fala, né? Do relacionamento, né? O quanto que. Talvez seja. É mais cultural mesmo, né, Guga? Assim, a gente é muito. Né, um povo mais. Né? Tem mais conexão. Interligado, mais conectado, exatamente. Mas assim, é aí o desafio da gente, né? É mostrar cada vez mais o jiu-jitsu brasileiro e a essência do jiu-jitsu brasileiro também, né? O BJJ Lifestyle, né? Que é o que a gente chama. Que não é só o jiu-jitsu ali dentro da academia, não. É você começar a adotar a postura do jiu-jitsu e os valores do jiu-jitsu para a sua vida do lado de fora também, né? Esse aí é o grande desafio da gente hoje em dia aqui. Mas a gente chega lá. Show de bola. Deixa eu responder aqui os faixa preta, que os caras estão me impressionando aqui, velho. Jarbinhas perguntou sobre a inserção no mercado de trabalho como professor. Se você sentiu alguma dificuldade pelo fato de ter vindo do Nordeste, quando você entrou aí, acha que teve algum tipo de preconceito por ter vindo do Nordeste? Não por isso. Não por isso, não. Por ser... Na verdade, é como eu te digo, assim, eu fui muito bem recebido. A gente está em Vancouver, a gente não tem tanto faixa preta brasileiro, né? Assim, a maioria dos donos de academias, assim, são faixas pretas brasileiros. Mas, assim, quando você chega aqui, você é faixa preta, você vem do Brasil, você já tem um certo respeito, assim, entendeu? Então, eu nunca me senti assim, menosprezado ou diminuído porque eu sou do Nordeste, nem nada não. Acho que, pelo contrário, assim, eles valorizam muito você ser um faixa preta que você se formou no Brasil, né? Independente da região que você vem. E pronto, velho. E o negócio também é o seguinte, velho. Você vai treinar na academia do cara, você vai lá e mostra seu serviço. Aí quem... Aí ele que tira suas conclusões, né? Chega lá e tem quente o tempo todo, né? Apresenta o currículo, né? Pois é, pois é. Nada melhor do que você mostrar o seu currículo ao vivo do que você chegar com um pedaço de papel só, né? Pois é. É verdade. E foi isso que aconteceu comigo, né? Assim, tirando a parte do jiu-jitsu, assim, obviamente, foi o primeiro contato que eu tive lá na GF Team. Rafael gostou muito de mim, eu gostei muito dele também, a gente teve uma conexão muito boa. Ele realmente gostou do meu jiu-jitsu, ele me viu como um professor,
um possível professor para a academia dele, tanto que nosso primeiro contato ele já expressou a vontade dele de me ter como professor lá na equipe, que eu ficasse lá e tal, mas a equipe estava acabando de começar e ele ainda não tinha condição de me oferecer uma proposta full-time, né? Eu também estava trabalhando no meu inglês, tal, eu não tinha inglês nenhum, ou seja, eu não podia dar aula de jiu-jitsu, né? Mas assim, aconteceu, depois de um processo, hoje em dia eu estou só trabalhando com jiu-jitsu aqui, né? Graças a Deus. Mas respondendo a pergunta, não, acho que não, pelo contrário, a gente é muito valorizado, só por vir do Brasil com a faixa preta, com certeza. Show de bola. Mandar um abraço aqui para Beto, da Hillion Grace, que está aqui também. Vovó Lígia, da Arena aí, que é uma grande inspiração aí, né? A gente vê que eu acho que agora, né, ocorre muito essa coisa do jiu-jitsu lifestyle, né, Guga? Antigamente, eu acho que o jiu-jitsu era muito focado para competição, né? E hoje a gente vê que o círculo praticante de jiu-jitsu é muito maior, né? E a gente vê cada vez mais pessoas de todas as idades começando a praticar jiu-jitsu e não necessariamente com o objetivo de competir, né? Sim, um grande termômetro para isso, Ferraz, aqui, eu tiro por aqui, o jiu-jitsu infantil, velho. Ele é carro-chefe em todas as equipes aqui. Todas as equipes têm uma grande quantidade de criança treinando. E os pais, eles respeitam muito o jiu-jitsu, assim, como uma ferramenta pedagógica mesmo, assim, para a criança, entendeu? É o que era o judô antigamente, né? O judô, assim, os pais faziam questão de colocar a criança no judô para ele aprender a ter disciplina, para ele aprender a ser paciente, enfim, todos esses valores que a arte marcial traz para você. Hoje em dia é o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é bastante popular, não só crianças também, mas assim, você vai na academia, você vê senhora de idade treinando, você vê casais treinando junto, entendeu? Marido e mulher, muito comum isso. E crianças pra caramba, velho. Então, realmente muito popular, né? E assim, esse estigma caiu, né? De que jiu-jitsu era uma coisa para pessoas violentas, que era coisa para, né? Muito associado ao vale tudo naquele tempo. Hoje em dia é uma ferramenta pedagógica. Veja aí onde é que a gente chegou, né? Fala um pouquinho como é que funciona, Guga, essa cultura que existe aí fora do after school, né? Sim. Explica um pouco para a galera como é que funciona o after school. Como eu disse, né, assim, os pais hoje em dia eles enxergam o jiu-jitsu como uma ferramenta pedagógica mesmo assim, uma coisa que traz muitas coisas boas para as crianças, né, que introduz muita coisa boa. Então, as escolas hoje aqui, as escolas de jiu-jitsu, a maioria delas oferecem um serviço de after school, que assim, junta o útil ao agradável, né? A gente pega a criança no colégio, quando eles largam, e a gente leva para a academia. Lá eles ficam um tempo interagindo entre si, tal, tem tempo para fazer dever de casa, tem tempo para comer, e depois eles têm aula de jiu-jitsu. Todos eles têm aula de jiu-jitsu. E acaba a aula de jiu-jitsu, tem aula dos menores, tem aula dos maiores, e depois eles ficam lá até determinado momento e os pais vão buscá-los, né? Então, funciona como um daycare, uma creche, né, digamos assim, como no Brasil, só que a diferença é que o garoto ele tá aprendendo jiu-jitsu lá dentro. Tá fazendo uma coisa que vá somar, né, para ele, assim, não só ficar lá fazendo um outro tipo de atividade, mas fazendo jiu-jitsu. É muito popular esse tipo de serviço aqui no Canadá, aqui em Vancouver, né, pelo menos. Lois, que é um aluno nosso, que veio de Maceió, ele pergunta como é que tu enxerga a questão da hierarquia do jiu-jitsu aí no Canadá. Se tu percebe alguma diferença, o pessoal respeita mais, respeita menos, como é a questão hierárquica aí? Não, assim, eu acho que os padrões hierárquicos, eles vêm sendo cumpridos, sim, assim, né? O pessoal realmente tem muito respeito por a gente e talvez até porque a gente não tem tanto faixa preta aqui ainda, né, como no Brasil, então eles veem, assim, faixa preta ainda com muito respeito. Apesar de que eles ainda tratam muito o jiu-jitsu de uma forma muito comercial, mas eu acho que isso também não tem muito a ver com hierarquia, não. É simplesmente o jeito canadense de ser, mas a hierarquia é respeitada, assim, com certeza.
eles nos têm como mestres, tutores, senseis, enfim, sem dúvida nenhuma. Legal. Vitor Hugo perguntando aqui como é que tu acha o nível da competição aí no Canadá, Guga? Se tu comparando aqui com o Brasil, o que é que tu acha que tu percebeu aí? O nível é bom, cara, o nível é bom pra caramba. Até a faixa roxa, eu diria que o nível é tão bom quanto o do Brasil, assim, porque tem muito praticante roxo e azul aqui, né? Mas aí você chega na faixa marrom e na faixa preta, por exemplo, aí você vai lutar aqui, você não tem tanta gente pra lutar, né? Porque, enfim, principalmente na faixa preta, assim, às vezes que eu vou lutar aqui, aqui em Vancouver mesmo, eu sempre acabo lutando com as mesmas pessoas, entendeu? Quando tem luta, na verdade, né? Às vezes eu já me inscrevi em campeonato, assim, que o cara chegou lá na hora do campeonato, o cara me botou pra lutar com 3 pessoas diferentes, assim, e nenhuma das 3 apareceram pra lutar. Então, assim, a gente sofre ainda, principalmente os pretas, e eu diria os marrons, porque a gente ainda não tem tanta gente. É uma coisa que está em crescimento aqui ainda, né? Daqui a uns anos, a uns 2, 3, 4, 5 anos, a gente já vai ter um cenário diferente aqui, entendeu? Mas eu sempre estou indo competir nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente tem mais gente, tem mais público, né? Eu competi agora em Tacoma, que é uma cidade que fica a 3, 4 horas de viagem aqui, que é nos Estados Unidos. Já eu competi em novembro lá. E foi um campeonato que deu quase 2.000 pessoas. Quase 2.000, entre crianças e adultos e tudo mais. Um campeonato de 2 dias, 10 áreas de luta, entendeu? É grande. Assim, aqui mesmo em Vancouver, ainda está crescendo, mas aí você vai para uma cidade nos Estados Unidos, 3, 4 horas de viagem, você tem campeonatos muito bons lá para se lutar, né? Aí a gente vai se virando do jeito que pode. Tu tem algum tipo de... Percebeu que o jiu-jitsu influenciou também, Guga, na tua alimentação? Como é um pouco a tua alimentação? Tu hoje utiliza alguma suplementação também? Edilson perguntou aqui. Ah, sim. Pô, o jiu-jitsu sempre lhe traz. O jiu-jitsu é muito legal, cara, porque assim, além de ser uma terapia muito grande, como a gente vem falando e tal, você aprende uma forma de se defender, é uma defesa pessoal. O jiu-jitsu introduz bons hábitos na sua vida também, né? A alimentação é, é um deles, né? Eu acho que é o principal também, eu acho que um dos principais, né? Um dos pilares, assim, para você ser um bom atleta de jiu-jitsu, você ter um bom desempenho, você tem que se alimentar bem, né? Se você, a partir do momento que você começa a se alimentar bem, a seguir uma dieta, a saber o que é que você está comendo, a saber o que é que você precisa comer naquela determinada hora, entendeu? A selecionar, a preferir alimentos saudáveis ao invés de alimentos que não vão lhe ajudar muito na sua performance como atleta, isso faz a diferença completa. Eu digo que foi o meu maior salto no jiu-jitsu, o meu maior salto mesmo, foi quando eu comecei a fazer dieta. Quando eu comecei a comer, certo? Porque eu não tinha noção nenhuma de como era que comia. Eu era daquele cara que eu comia 2, 3 vezes no dia, eu comia um pratão assim, e eu achava que estava ótimo, assim. Mas, pô, consultar um nutricionista faz toda a diferença, cara. Faz toda a diferença, não só no jiu-jitsu, mas na sua vida também. O seu corpo vai passar a funcionar melhor, você vai ter mais disposição para tudo, você vai ter sua cabeça melhora, enfim. É essencial para mim, é essencial, dieta, alimentação. Pessoal perguntando aqui, Guga, se o fato de ter pouco faixa preta aí, se você sente que isso pode dificultar o teu desenvolvimento técnico. Eu respondo que eu acho que não. Eu achei ele veio aqui no Brasil aqui depois desses 2 anos e meio. Eu achei o quadril dele mais ágil, assim. Achei ele um quadril mais solto, né? Mas responde aí. Só um testemunho. Eu acho o seguinte, você tem que dar um jeito, velho. Você tem que dar um jeito. Se você tem um nível de treinamento, você que por algum motivo você não consegue chegar mais naquele nível, né? Seja por falta de pessoas para treinar, você dá um jeito. Você tem que compensar com alguma outra coisa, entendeu? Perfeito. A gente aqui, velho, assim, apesar de, porra, no Brasil, qualquer treino que você vai tem 2, 3, 4, 5, 6 faixas pretas no tatame. Faixas marrons, faixas roxas duríssimas, entendeu?
Aqui o treino para faixa branca, para faixa azul e para faixa roxa é muito bom, tá sempre cheio para eles, tem várias opções. Mas aí pra gente não, assim, tem sempre quando a gente quer dar um treino mais duro assim, tem algumas pessoas na academia que dá pra gente ir duro, mas não são poucas, porque assim, o pessoal tá na categoria de base, assim, digamos dessa forma, né? Digamos assim. Mas o que é que a gente faz? A gente dá um jeito, cara. Por exemplo, toda terça-feira aqui a gente reúne amigos nossos de outras equipes, faixas pretas, faixas marrons, e a gente dá um treinão toda terça-feira aqui na GF Team, de manhã. É o treino da gente de competição. Aí é um treino duro, entendeu? E a gente vai fazendo do jeito que dá durante a semana. Mas o treino é bom, se você souber treinar, você consegue fazer um treino bom em qualquer lugar. Não é porque você tem que passar. É. Não é que você tem que passar. Se você treinar um faixa preta e um faixa branca forem treinar, se você souber treinar, todos os dois vão sair, todos os dois vão treinar e vai ser positivo para os dois, entendeu? Sem dúvida nenhuma. Perfeito essa tua fala aí. Eu lembro que eu vi um documentário de Rickson uma vez que a galera falava que ele estava em outro nível, assim, né? Mesmo os faixas pretas que estavam chegando na preta, ele estava em outro patamar, assim, né? Ele passava o carro, vamos dizer assim, em todo mundo. Mas ele falava isso que você está colocando, né? Ele botava o desafio para ele mudava a motivação do treino dele, né? Então, se ele ia treinar, por exemplo, com um cara que supostamente fosse menos graduado que ele, ou tivesse um desenvolvimento técnico, esse Barba, tivesse um desenvolvimento técnico menor, botou aqui que eu tô sexy de óculos, é um safado. Ele dizia que ele mudava. Então, por exemplo, se ele costumava finalizar o cara, sei lá, 5 vezes no rola, ele dizia que falava assim, ó, minha meta vai ser finalizar ele 10 vezes. Ou ele dizia para o cara o que ele ia fazer antes de fazer, né? Então ele dizia para o cara, ó, vai começar, eu vou te raspar, vou pegar tuas costas, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então ele criava formas de criar obstáculos para ele, né? Ou seja, teoricamente, ele tirava o invisible, o jiu-jitsu, né? Que o cara não enxergava, e dizia o cara que ele ia fazer. Então, ele criava um obstáculo maior. Ele dizia, eu vou te finalizar 5 vezes no braço. Então, o cara criava uma resistência maior. Então, eu acho que é um pouco em cima disso aí que tu tá colocando também, né? Exatamente, assim, são ferramentas que você cria para que o treino fique o máximo possível, assim, igual entre vocês, né? Entre os praticantes, né? Por exemplo, isso é uma coisa que eu pratico bastante isso e eu falo muito para os alunos, né? Tipo, eu vejo faixa roxa, faixa marrom, sei lá, os mais graduados pegam os branquinhos e passa o carro, assim, e tal. Aí eu chamo o caboclo lá e digo, bicho, desse jeito nem tu tá treinando, nem o cara tá treinando, pô. Você tem que achar alguma forma de que, assim, que ele consiga lhe ameaçar em alguma coisa e ele consiga se movimentar também. Então, por exemplo, isso aí é uma dica para quem passa por essa situação, né? Tipo, você vai lutar com um cara que é tecnicamente inferior a você, porque ele tem menos experiência e tudo mais, é menos graduado. Então, cara, se você for com tudo, não vai ter treino. Então faz o seguinte, deixa o cara entrar em várias posições boas para eles e treina tuas saídas, pô. Treina tuas saídas, deixa o cara entrar em estrangulamento, entendeu? Treina a saída de estrangulamento, deixa o cara entrar em armlock, treina a saída de armlock, entendeu? É isso que eu disse. Se eu for treinar com faixa branca hoje em dia, se vai só eu e ele, o treino vai ser bom para mim e vai ser bom para ele também. Voltamos aqui, bicho. Uma hora já, bicho, de bate-papo aqui. Eu acho que esse negócio deu bom, viu? Pareceu 15 minutos. Segundo o meu Ibope aqui, a gente bateu a Rede Globo aqui, pelo que eu vi aqui. Tá bom, 40 pontos de audiência. Mas vai lá, dá continuidade aí. Então, acho que você estava falando da questão do treino, assim, tal. Eu acho que você tem que tentar igualar, né? Quando você não tem você não está treinando entre faixas pretas, entre um cara que tem um nível que vai conseguir dar uma pressão em você, você tem que tentar igualar o nível, né? Você tem que fazer de uma forma que você treine, que você tenha ameaças durante o rola e que você tenha que trabalhar suas saídas, que você tenha
um rola movimentado, e você tem que fazer com que o cara treine também, porque é uma troca, né? O treino de jiu-jitsu é uma troca, os dois têm que aprender, com certeza. Perfeito. Guga, hoje a gente está começando também uma ideia que surgiu nessa quarentena aí, né? Que é uma ideia de um clube do livro, né? A gente formou um grupo aqui para compartilhar livro e trocar ideia e tal. Teve algum livro que tu leu aí na tua caminhada aí que te influenciou de alguma forma, sobre qualquer tema? Tu lembra de algum livro aí? Pra falar a verdade, faz muito tempo que eu não leio um livro. Na hora. Faz muito tempo que eu não leio um livro, cara. Não, eu não consigo Na verdade, eu não sou muito de ler, não. Eu tenho lido muito livros técnicos me ensinando a língua inglesa, gramática, mas outros tipos de livros, não. Não. Beleza. Peraí que o Edilson falou que tu não falou sobre a suplementação. Se tu Ah, tá. utiliza alguma suplementação e tal. Sim, eu utilizo. Eu utilizo creatina, proteína, whey protein e betalanina. São as três coisas que eu uso, né? Quando eu estava trabalhando eu trabalhei um tempo aqui, cara, carregando caixa num depósito, há um ano atrás lá. E era tipo uma sessão de CrossFit, 8 horas por dia, velho. Era um negócio assim, absurdo, um animal. E eu tomava BCAA também nesse tempo, porque eu sentia que ajudava na minha recuperação, assim, eu não ficava tão cansado para ir treinar jiu-jitsu de noite. Mas assim, hoje em dia eu tomo betalanina, creatina e proteínazinha depois do treino para dar uma suprida rápida aí. Mas é isso que eu tomo. Deixa eu fazer aqui só uma última aqui, Guga. Se teve alguma que passou batida, eu acho que a gente passou por todas, mas deixa eu só passar um pente fino para eu não levar chamada de ninguém aqui. Peraí. Acho que foi geral. Bom, deixa uma mensagem aí, Guga, então, para a galera que está iniciando no jiu-jitsu, enfim, para a galera da comunidade aí, né? Deixa alguma mensagem aí que tu quer, alguma coisa que tu tá com vontade de compartilhar para o iniciante. Eu sempre me preocupo muito com o iniciante, o cara que está começando, né? Eu digo que depois que o cara sentiu os benefícios que o jiu-jitsu traz para a vida dele, é difícil o cara sair, né? O jiu-jitsu vira uma filosofia de vida para o cara mesmo, né? Ele é tanto benefício que o cara não quer sair mais, né? Mas até atingir esse nível, às vezes é um mar muito difícil para o cara navegar, né? É muita informação, né? É muita técnica, né? E às vezes o cara, eu acho que se vê ali um pouco perdido, né? Sem compreender muito ali, né? Sim, sem dúvida. Não, a mensagem que eu deixo assim contenha a sua ansiedade, cara. Contenha a sua ansiedade no começo, assim, é natural do ser humano, assim que a gente começa qualquer tipo de atividade nova na vida da gente, a gente quer aprender aquilo ali o mais rápido possível, né? A gente quer dominar aquilo ali o mais rápido possível, né? Então, o jiu-jitsu, como qualquer coisa na vida também, mas assim, o jiu-jitsu como uma arte marcial complexa que ela é, muito complexa, pois você usa o seu corpo todinho, você usa, né? Não tem só um foco, o jiu-jitsu, você está se movimentando ali constantemente. Demora para você entender primeiramente entender o que é preciso fazer e demora mais ainda para você conseguir começar a executar aquilo ali né, de uma forma objetiva, assim, eficiente. Então, tenha paciência que isso chega, assim, eu lembro muito, velho, que quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, acho que Saulo colocou uma pergunta aqui, que eu li no fundo aqui. Ele perguntou se eu tinha facilidade no começo para o jiu-jitsu. Ele perguntou isso porque ele sabe que eu não tinha nenhuma facilidade. Não, eu comecei, eu era muito desengonçado, velho. Eu era muito desengonçado.
Foi uma coisa que o jiu-jitsu trouxe para mim também, uma certa destreza com algumas coisas, que eu era muito desengonçado, assim, movimento corporal e tal. Eu era bem gordinho também quando eu comecei, eu consegui entrar mais em forma ao longo da jornada aí todinha, mas pô, os primeiros 3, 4 meses, assim, eu não entendia muito bem, assim, eu lembro até com o Saulo mesmo, a gente treinando lá na Olimpo. Eu me lembro como se fosse hoje, como se fosse agora, assim, ele me raspava de todo jeito, velho. Ele só esperava eu ficar de joelho de novo para ele me raspar de outro jeito, para ele me raspar de outro jeito, e me raspava, e eu ficava na minha cabeça de, caraca, como é que esse cara, 40 quilos mais leve do que eu, consegue fazer isso comigo, entendeu? E, mas assim, chega. Uma hora chega, uma hora você vai ter aquela consciência, uma hora você vai ter o seu corpo vai começar a ficar mais automático nos movimentos, né? Você não vai precisar pensar tanto, você já vai estar fazendo aquilo ali sem saber, no Sem automático, pensar, né? né? Sem pensar, exatamente. Então, isso chega. Para uns demoram mais, para uns demoram menos, mas chega. Se você treinar constantemente, se você tiver uma regularidade aí nos treinos, vai chegar. E assim, não só por isso, né? Mas assim, o jiu-jitsu, além dessas capacidades técnicas, né, que ele lhe oferece, assim, atléticas, ele lhe oferece uma coisa muito melhor, que é a saúde mental, né? A saúde mental que o jiu-jitsu traz para você, assim, cara, é uma coisa que eu acho que você não vai encontrar em lugar nenhum. Não vai encontrar em lugar nenhum. Você conecta o seu corpo à sua mente de uma forma com que você, Uma você imersão, não vai né? encontrar esse tipo de energia em lugar nenhum, com certeza. Então, se você não está evoluindo tecnicamente ainda do jeito que você quer, se pegue na questão mental. Com certeza o jiu-jitsu está adicionando muita coisa boa para sua cabeça. E a evolução técnica ela vai chegar. Ela vai chegar no momento certo, sem dúvida. Só treine. Faça o seu, treine, não tem segredo, é treinar. Constância. Isso aí. Show de bola, Guga. Eu acho que a gente estreou aí com chave de ouro o programa aí. Deu um friozinho na barriga esse negócio em mim aqui, porque eu nunca tinha feito isso, né? Então, Pô, eu tô me não, sentindo não famoso, bicho, sabia, aqui agora. não sabia como é que ia ser, mas eu acho que foi super espontâneo, né? Sim. Natural. E é isso. Então, a gente agradece aí tua disponibilidade. Deixa o abraço aí da galera do Jiu-Jitsu do Brasil aí para Carol aí também. Que vocês sigam firmes aí nesse momento de quarentena que a gente está vivendo, de lockdown no mundo todo, né? E é mais um desafio. A vida faz isso com a gente o tempo todo também, né? A gente faz um planejamento de como é que vai ser, o que é que a gente vai fazer e tal. E a vida, muitas das vezes, ela para a gente, né? E diz assim, você não vai fazer nada, você vai ficar quietinho aí e, É e, tipo um e campeonato, reflita. cara. Você entra no campeonato com a sua estratégia de luta toda traçada. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. A primeira pegada que você dá no cara, você leva um voo, cai, entendeu? Leva um ipom, cai de costas no chão com a guarda passada. E é isso, você tem que improvisar, né? Tem que achar um jeito. O jiu-jitsu, ele mostra como fazer isso na vida também, sem dúvida. Perfeito, perfeito. É isso aí, rapaziada. Então a gente vai encerrar aqui essa primeira live aí. Acompanha a gente nas próximas aí, Guga. E se tiver sugestões, dá um toque Sem pra dúvida. gente aí. Um forte abraço aí, camarada, para você aí. Espero poder lhe visitar Aí, aí o quanto galera. antes, Sim, tá sim, as bom? portas estão abertas aí para qualquer um de vocês aí também, tá, galera? Vierem aqui no Canadá, em Vancouver. Dá um alô aí, pô, vou ficar maior feliz de receber vocês aqui em casa e levar vocês para treinarem lá, vai ser uma experiência legal. E mantenham-se positivos aí, cabeça fria, vamos acreditar que isso aí vai passar e logo mais a gente vai estar no tatame treinando aí, levando a nossa vida normal de novo. Beleza? Valeu, guerreiro. Os. Valeu, galera, abraço aí, os.